O ano é 1938 e um romance de um autor africano dá o que falar na França. Seu título era O Labirinto do Inumano e seu autor, o desconhecido T.C. Limane, que, apesar do sucesso de seu livro de estreia, não revelou sua identidade, permanecendo no anonimato. No entanto, pouco tempo após o lançamento do livro, Limane é acusado de plágio e desaparece junto com exemplares do seu livro, que são retirados do mercado. Nenhuma entrevista, nenhum novo livro, nada. Ninguém nunca mais ouve falar de T.C. Limane. Mas eis que, décadas mais tarde, um jovem escritor senegalês encontra um exemplar do Labirinto do Inumano e fica completamente obcecado não só com o livro, mas também com o mistério em torno de T.C. Limane, que persistia mesmo décadas após o seu sumiço. E é essa história que acompanhamos em A Mais Recôndita Memória dos Homens, de autoria de Mohamed Mbougar Sarr, ou algo parecido com isso. Acho que estou falando o nome dele errado, vencedor do Prêmio Goncourt, o mais importante prêmio literário da França. E a história de T.C. Limane tem base real. Em 1968, o escritor Yambo Oulouguem, escritor de Mali, à época colônia francesa chamada Sudão Francês, publica seu romance de estreia chamado Bound to Violence, que traduzido literalmente ficaria algo como ligado à violência, atado à violência. E esse romance é um sucesso. O Oulouguem torna-se o primeiro escritor africano a receber um importante prêmio literário francês, o prêmio Renaudot, se não me engano é este o nome, e chegou até mesmo a ser apelidado de Proust africano. Sobre essa alcunha, a gente fala melhor já já. E apesar de ser de Mali, ele vivia em Paris, onde havia estudado literatura, sociologia e filosofia, porém, acaba enfrentando acusações de plágio logo após o lançamento de seu primeiro romance e, com o furdunço que ocorre em decorrência disso, acaba retornando ao seu país de origem e vivendo uma vida em reclusão até sua morte. Na época, o Oulouguem havia alegado que tinha usado citações originalmente em algumas das passagens que foram consideradas controversas, porém as aspas teriam sido excluídas pelo seu editor. Porém, o manuscrito original, pelo que eu pesquisei, não está disponível para verificar isso, mas vale ressaltar que essa acusação feita pelo Oulouguem não foi negada pelo seu editor. E ele também alegou que, em algumas entrevistas sobre o livro, ele havia falado abertamente sobre os trechos dessa passagem, então não entendia muito bem aquelas acusações de plágio, porque ele havia falado abertamente sobre essas citações. E A Mais Recôndita Memória dos Homens acaba sendo uma maneira de jogar luz sobre a história do Yambo Oulouguem, que pode ter sofrido uma baita injustiça, e também de pensar sobre o papel da literatura. O nosso protagonista, que sai em busca da história de Limane, é um jovem escritor africano vivendo em Paris, cidade que tem um rico cenário cultural, mas que também gera sentimentos como solidão e falta de pertencimento em Diegane, que não se reconhece mais nem no seu país natal, o Senegal, e nem ali onde ele vive há já certo tempo, em Paris. Mas esses sentimentos, que aparecem bastante no começo do livro, começam a dar lugar a uma busca desenfreada pelo passado de T.C. Limane, e aqui a estrutura bem diferentona do livro ganha protagonismo. Que aqui nós temos mudanças de narradores, alternâncias temporais, temos trechos de cartas, entradas de diários, trechos de reportagens, narrações em primeira pessoa. O livro, por vezes, ecoa a obra de T.C. Limane. É algo meio labiríntico. Enfim, eu sinto que este livro é uma grande matriótica literária, onde a gente tem uma história dentro de uma outra história, que acaba levando a uma outra história. E, ao longo da sua busca, o Diegane pensa muito sobre literatura, tanto como leitor, mas como quem também produz literatura. E eu acho que é nessa parte, no pensar literatura, que o livro mais brilha. Através das vivências do Diegane, o Mohamed nos leva a questionar coisas como, por exemplo, as citações de outros artistas na obra de Limane, que também havia sido acusado de plágio, lembremos, parecem bastante óbvias, não parecia que ele estava tentando escondê-las. E aí, vale perguntar, qual é o limite entre inspiração e cópia? Dado que a literatura sempre parte de algo. Inclusive, o próprio título deste livro faz referência a um outro livro, Os Detetives Selvagens, do chileno Roberto Bolaño, livro que, aliás, também tem como base uma busca incessante por um autor, no caso,
uma autora. E aqui o Mohammed faz aceno não só ao Bolanho, mas também a outros grandes nomes da literatura, como Borges, Cervantes. O livro tem muito esse aspecto metaficcional, ou seja, uma obra de ficção refletindo sobre o próprio fazer ficção. E também vale questionar, quem tem o direito de escrever a partir das vozes que vieram antes? Porque, ao ver o contexto das acusações que foram feitas a Elimane, não dá para não se questionar se essas acusações teriam sido levadas imediatamente tão a sério não fosse Elimane um negro em um país majoritariamente branco. Outra discussão, e talvez a que mais tenha me interessado no livro, é sobre como obras de autores não europeus, não americanos ou não brancos em geral costumam ser avaliadas. Por exemplo, se um escritor é negro, espera-se que ele escreva sobre ser negro. Se um livro escrito por um negro é muito sofisticado, isso pode surpreender às vezes. Acontece aqui, aliás. É como se a crítica literária, por vezes, focasse mais na identidade do autor do que na obra em si. E isso acontecia na época de Elimane, mas se a gente olhar bem, acontece também hoje. E sobre esse tema, eu recomendo muito um filme incrível chamado Ficção Americana, que fala sobre como o mercado cultural tende a reduzir pessoas a estereótipos através da figura de um professor e autor chamado Monk. E a obra do Monk, basicamente, não é considerada negra o suficiente. E aí a gente fica se perguntando o que se perde quando tem essa lente. E aproveitando o tema, se o Olu Gwen era o Proust africano, aqui Elimane recebe a alcunha de Rimbaud negro. Ou seja, esses autores acabam sempre comparados a outros. E, por um lado, nesses casos, são elogios, pois as alcunhas fazem referência a autores de muito sucesso, mas ao mesmo tempo acaba sendo meio reducionista, porque enquadra esses autores em relação a referências ocidentais. E também é interessante pensar aqui na situação daqueles que saíram de países colonizados pela França para estudar em Paris. Por exemplo, o Diegane convive com outros escritores e artistas africanos que tentam se afirmar no meio literário europeu, mas que sentem que suas obras nunca seriam avaliadas como a de autores realmente franceses, a gente acabou de falar. No caso de um autor não se encaixar 100% no estereótipo ocidental, parece que a identidade vem antes da obra. Então eles sentem que suas obras nunca seriam avaliadas como a de autores realmente franceses. E a gente vê um misto nesses autores de querer reconhecimento, mas ao mesmo tempo ter vergonha de querer esse reconhecimento por parte do país que colonizou suas terras natais por conta de um certo ressentimento que é justo. O que também acaba voltando naquela sensação de falta de pertencimento, porque são autores que acabam não se reconhecendo nem na França, nem no país de origem. A literatura que parece ser a pátria dessas pessoas, parafraseando o grande Fernando Pessoa. Outro ponto que me chamou a atenção aqui no livro, além da estrutura diferentona e das discussões muito legais que são colocadas, é como o Elimane, já confundindo aqui, como o Mohammed Mbugasa, que é o autor do livro, insere a cultura africana aqui. Porque, pelo que ele fala aqui, parece haver uma dinâmica bem peculiar a esses países colonizados, no sentido de que muitos talentos, como no caso do próprio Mohammed Mbugasa, aqui agora falando da ficção, o Elimane, mas a gente teve o Yambu Olugen também, etc. Essas pessoas que acabam se destacando um pouco mais no âmbito educacional, militar, etc., muitas vezes eram retiradas de seus países de origem e levadas para a França, para estudar em Paris, para servir ao exército. A gente tem aqui um contexto de Primeira Guerra Mundial aparecendo, inclusive, bem interessante como isso é explorado. E aí, de um lado, a gente tem essas pessoas que se veem praticamente na obrigação de assimilar uma outra cultura em troca de supostamente oportunidades melhores, mas também as pessoas que ficam ali e que, principalmente mais para o interior, conseguem preservar uma cultura muito
própria. Acho que a galera que me acompanha aqui sabe que eu corro maratonas e os grandes maratonistas que nós temos costumam ser do Quênia, da Etiópia. E teve uma época que, pesquisando sobre coisas de corrida e também lendo o maravilhoso Alegrias da Maternidade da Bucha Mencheta, mais um livro impressionante de uma autora africana, a gente vê que tem toda uma cultura ali, por vezes algo meio místico, sabe? Uma coisa de rituais. E eu acho isso muito bonito, ainda mais vendo hoje em dia este mundo que parece estar perdendo um pouco, aí falando da civilização, né, mais tida como ocidental, onde a gente parece estar perdendo um pouco desses rituais, e por mais que eu não seja religiosa, eu sou agnóstica, eu reconheço a importância e a beleza desse tipo de coisa e como muitas vezes os rituais trazem sentido à nossa existência. A gente fez live no Clubinho, porque este livro foi a leitura conjunta de setembro do meu Clube do Livro, informações estão aqui na descrição do vídeo, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre como esses rituais trazem sentido à vida e isso é algo que vem sendo perdido, né? Eu ando pensando bastante sobre isso e esses rituais são coisas que aparecem aqui e ele parece fazer uma certa homenagem a tudo isso e tem uma pitada de ironia também em relação a uma faceta do Elimane que aparece aqui, que é descoberta, aliás, descoberta entre aspas, não vou dar muito spoiler, aí vocês vão ter que ler para descobrir do que eu tô falando. Mas, enfim, é legal ver como ele ironiza alguns dos estereótipos que são colocados em relação a autores africanos por críticos culturais ocidentais, mas nem tudo é flores neste livro e como críticas negativas eu tenho duas principais. A primeira é que eu achei que o livro poderia ser mais curto. Tem umas partes aqui que eu honestamente acho que não precisava, achei que o autor acabou se alongando bastante e olha que o livro me prendeu. Tem um ritmo meio thriller, sabe, em certas partes. Nossa, tem umas partes aqui que eu sentava em umas 50 páginas de uma vez só, sem nem sentir. Mas eu acho que podia tranquilamente ter umas 50 páginas a menos aqui. E a segunda crítica é a escrita. Minha gente, tem umas metáforas aqui que, pelo amor de Deus, a escrita principalmente no começo do livro, é muito floreada. Tem uma parte, inclusive, a galera do Clubinho vai lembrar disso, porque eu comentei nos vídeos, li a passagem com muita dor no coração, mas tem uma parte que ele faz uma analogia entre amor e uma partida de tênis. E, gente, aquilo me doeu. Nossa, sabe quando você tá lendo um negócio e você fica constrangido, você tem até que dar uma fechadinha assim de vergonha alheia? Pois é. E muita gente na leitura conjunta também achou que as metáforas eram um pouco floreadas demais. Mas, no meu caso, apesar do incômodo com algumas questões aqui da escrita, eu gostei bastante do livro. O período temporal abarcado dá para discutir muita coisa legal, colonialismo, efeitos da guerra, tem essas discussões metaficcionais que, para mim, são os verdadeiros pontos altos do livro. No geral, eu recomendo. Com ressalvas, mas recomendo. Daria aí em torno de 4 a 4,25 estrelas, ou seja, é um livro que no fim das contas vai ficar aqui pela estante. Não sei se eu releria inteiro, tá? Eu acho que pularia algumas partes que eu considerei bem desnecessárias aqui, mas no geral é um bom livro e essa edição aqui, né, lindíssima, bom que ainda serve para dar uma abrilhantada à estante. Aliás, fica a dica, se você for ler o livro, essa edição traduzida pela Fósforo, que é a que nós temos aqui no nosso mercado editorial, é ilustrada com base no livro. Então, conforme a história vai avançando, é legal vir aqui na capa e ver se você consegue encontrar algumas coisas, sabe? Eu fiz muito esse exercício ao longo do livro, porque, como eu disse, a gente tem algumas coisas meio místicas aqui, então é legal dar uma olhada aqui para ver como isso tudo foi ilustrado, como aparece aqui. Enfim, baita arte. E para dar os créditos das ilustrações, são de autoria do Zansky e que trabalho primoroso. Olha, não sei se isso aqui vai chegar no Zansky, mas parabéns, você arrasou. Em resumo, curti meu primeiro contato com o autor. Se forem lançadas mais coisas dele por aqui, provavelmente darei uma olhadinha e espero que em livros futuros, talvez essa questão das metáforas, da escrita meio floreada, seja um pouco
ajustada, porque quem sou eu para dizer isso, mas vamos dizer aqui. Eu acredito que o Mohammed tem um baita potencial aí para virar um autor muitíssimo memorável. Bom, já está fazendo isso, né? Afinal, ganhou um prêmio literário muitíssimo relevante. Aliás, esse prêmio literário, né, ter isso aqui vencedor do prêmio Goncourt. Nossa, comecei a pensar nas coisas aqui no fim da resenha, eu já estava terminando, mas volta nesse ponto de que é um autor senegalês, mas que conseguiu o reconhecimento internacional a partir da chancela de um prêmio literário muito importante no Ocidente. E aí acho que adiciona ainda mais a essa questão metaficcional do livro, mas paremos por aqui. Se você já leu o livro e tem algum comentário a acrescentar, discorda ou concorda com alguma coisa que eu disse aqui, deixe nos comentários, vou adorar saber o que você achou. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.